Meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui novamente com mais esta live, continuando com nossa análise no livro de Gênesis, capítulo por capítulo. E nós agora estamos analisando a trajetória e a vida do maior patriarca bíblico, Abrão. Nós falamos aqui na vez passada sobre Abrão em Canaã, sua vida com Deus em Siquém, a sua fuga da fome, da severa fome, que levou ele a ir para o Egito, a sua decepção, a sua carnalidade, a sua falha em território egípcio, o livramento de Deus, a bondade de Deus e sua misericórdia sobre Abraão, que lhes protegeu e protegeu a sua mulher, e o seu retorno novamente a Canaã, que por sinal é o nosso foco agora. Nós falamos sobre a sua ida para tentar escapar da situação da fome que era extrema na terra de Canaã. Talvez Deus permitiu aquela fome para testar a fidelidade de Abraão e para revelar que Deus é capaz de nos sustentar na fome e não dar fome, como outros casos bíblicos que veremos pela frente. Mas vamos então agora ao capítulo de número 13, o recomeço de Abrão. Embora ele se afastou do lugar de adoração, se afastou das regiões onde ele costumava oferecer sacrifícios de gratidão, de adoração, em culto com Deus, indo para o Egito, que significa o mundo, o lugar desprezível, o mundanismo, tudo aquilo que é ruim, mas pela misericórdia de Deus ele cai em si e retorna à terra que Deus havia lhe prometido. Pois não importa as situações climáticas ali, quando Deus está no controle, quando Deus te manda ir, quando Deus te unge e te concede uma missão, não olhe para as dificuldades do lugar, não olhe para as privações do lugar, não olhe para o lado humano do lugar, porque Deus é aquele que te sustenta, é aquele que é capaz de dar a você a vitória pelo poder do milagre, porque Deus é o Deus que opera milagre. Vamos ao texto então, o recomeço de Abrão. Queridos, aqui no capítulo de número 13, nós vimos aqui, portanto, nos versículos primeiros, a chegada de Abraão. Abraão chega a Betel e novamente ele começa a adorar a Deus. Como é bom, depois que a gente aprende uma lição, depois de um escorregão, de um vacilo,
quem é justo, a mente começa a ser oficina do Espírito Santo e a pessoa então vê o seu estado lamentável e o que ele faz? Ele procura retornar exatamente no lugar onde ele fracassou, onde ele caiu. Lembra-te de onde caístes e pratica as primeiras obras, que é o amor. Aqui nos 3 primeiros versículos ou 4, então, nós temos: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. Olha esse detalhe, e Ló foi com ele. Abrão tinha uma companhia, o seu sobrinho, que mais tarde nós vamos analisar que o diabo não deixa o homem de Deus sossegado. Se você tem um projeto de Deus na vida, se você tem um chamado de Deus na vida, se você tem uma missão específica em sua vida para pôr em prática, saiba disso. O diabo não vai sossegar enquanto não frustrar você. Por isso, a importância da oração, do culto e da devoção a Deus sempre, para que o Espírito Santo permaneça lhe fortalecendo, lhe entusiasmando e te dando a visão, a ótica do Espírito, para que você veja os gigantes como pigmeu e você como gigantes, como um gigante na fé. Pois bem, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Você viu um detalhe no versículo? Ele voltou a Canaã e ficou peregrinando ainda, de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro, até que, em dado momento, ele parou, ele refletiu, ele pensou: espera, por que estou andando erradamente dentro do meu próprio território? Espera aí, eu preciso voltar ao lugar onde eu erigi um altar, pois é dali que vou partir como novamente um gigante da fé, da comunhão, da vida em particular com Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Veja, ele voltou ao lugar onde antes havia erigido um altar e ali ofereceu novamente o sacrifício a Deus. Um sacrifício da reconciliação, da comunhão, um sacrifício do louvor, da entrega, do recomeço. Por isso é importante que você que é renomado pregador, cantor, você que é um renomado servo de Deus no Brasil ou fora dele, não se preocupe se você caiu na mídia, se você caiu na internet, no ridículo. Não se preocupe. Esse fato, essa tragédia, esse desconforto espiritual em sua vida, talvez seja por vontade divina, para que você retorne justamente lá naquele lugar onde você recebeu o Espírito Santo, o chamado, onde você recebeu a sua presença magnífica e celestial, que fez de você sempre esse vaso que você é. Não olhe para o diabo e para os que são enviados por ele
para tentar desmotivar você. Se acalme, coloque isto nas mãos do Senhor, porque Deus está no controle da sua vida. Pois bem, nós vimos aqui agora a chegada. Agora nós temos outro lado interessante nos versículos 5 ao 7, que é a disputa. Os pastores do gado de Abrão e Ló, seu sobrinho, disputam os pastos, porque agora Abraão retorna, adquire novamente comunhão, prosperidade, gados, servos e servas. E quem anda com o homem de Deus, termina também sendo abençoado. É o caso de Ló, o sobrinho de Abraão, que tinha muitos bens também. E o que acontece? A grama fica pouca, o campo fica estreito para 2 latifundiários, para 2 criadores de rebanhos, e ambos possuíam trabalhadores, servos, escravos, ouro e prata, símbolo da riqueza daquela época. Abraão, como confiava em Deus, ele aprendeu que, junto com seu sobrinho, ou não, tudo ia dar certo. Mas o sobrinho não. O sobrinho era vaidoso, ambicioso. E aí é difícil trevas e luz se combinarem. É difícil justo e ímpio se combinarem. Então acontece o quê? Brigas, desordens entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E a coisa se tornou tão severa que chegou até o escritório de Abraão e de Ló. E ambos então tinham agora uma disputa, tinham uma conferência, um problemaço para resolver. Vamos ver como ficou? Veja aqui, versículos 5 ao 7, a Bíblia diz: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os 2 juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Olha aqui, olha o verso 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Embora Abraão tinha a certidão de posse daquela terra, aquela terra estava infestada de estrangeiros, de ímpios, que estavam ali por toda parte. Eram como carrapatos, eram sanguessugas, mas a terra pertencia a Abrão. Mas como Deus trabalha certo e tem um tempo determinado para aplicar o julgamento digno e justo, ele permitiu que os invasores, que os estranhos, permanecessem por ali. Mas aqueles ímpios que habitavam ali não sabiam que a sua taça de iniquidade, de gota em gota, estava enchendo. Sabe quando foi que extravasou a taça de iniquidade dos cananeus, heveus e todo tipo de eus naquela região? Na época de Josué. A época de Josué foi a época da sentença condenatória, do julgamento. Mas esse detalhe nós veremos lá na frente. Tá bom? Vamos lá então. Esse conflito aqui, então,
traz para os dois latifundiários um acordo justo, bom para um, ruim para o outro. Para o sem fé, terras com gramas verdejantes como o paraíso. Para o que tem fé, montanhas e pedregulhos, um lugar difícil. Mas quando você está em comunhão com Deus, não importa o ambiente, porque a sua vitória, o seu sustento, não vem da terra fértil, mas de Deus, que opera o milagre da bonança, da sobrevivência, e te manterá tomando café da manhã, almoçando e jantando e vestindo-se a cada dia. Deus não deixará faltar absolutamente nada, nem seu sapato, nem a comida dos seus filhos, nem o seu sustento e nem o seu ministério. Se você está na vontade de Deus e de fato recebeu uma missão específica de Deus, acredite, nada lhe faltará. Pois bem, nesse acordo, os termos está aqui no versículo 8 ao 9. Abraão permite que Ló escolhe sua própria terra. Abraão voltou firme, voltou forte, voltou determinado a acreditar, a viver, a confiar em Deus. Então ele deu ao seu sobrinho o direito de escolher, de fazer a sua própria decisão. Um direito que era de Abrão, que era o chefe do lugar, que era o patriarca daquele clã, daquela comunidade. Mas vamos aqui ao capítulo 13, versículo 8, versículo 8 e o versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Olha que interessante. Aí está a terra inteira diante de você. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olha como é interessante quando um homem volta a se relacionar com Deus. O ambiente não é mais importante. A crise ambiental, a crise financeira e até mesmo de relacionamento não é mais importante. Sabe por quê? Porque a fé em Deus lhes dá certeza das coisas que não se vê e que não se espera. Viu a importância de termos esta fé e esta comunhão alicerçada no nosso Deus, principalmente num Brasil como este, que está indo de mal a pior. E outra, a fé dos evangélicos está ameaçada no Brasil. A qualquer momento nós iremos mostrar com o nosso próprio sangue que nós somos fiéis a Deus e que nada nos move da nossa fé, das nossas convicções. Pois bem, sendo assim, nós temos aqui a tragédia. Por quê? Porque no versículo 10 ao 13, Ló escolhe aqui a terra próxima à cidade moralmente pervertida de Sodoma. Como Abraão deu a ele o direito de escolher, ao invés de olhar pelos olhos da fé, ele olhou pelos olhos da avareza, da cobiça. E aí é triste, por quê? Porque não é o ambiente que faz o sucesso de uma pessoa.
Não é a prosperidade financeira que faz o sucesso de um homem de Deus, mas é a sua ligação com Deus, é a sua fé com Deus. E isso Ló não tinha, e isso Ló não fez. Preferiu olhar pelo olhar da ambição, e ele viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Olha a cidade que Ló foi se avizinhar. Sodoma e Gomorra, cidade que o cálice da ira de Deus já estava, e o cálice da iniquidade daquela região já estava extravasando. E aí é o perigo de quem anda pelas vistas e não pela fé. E aí o que acontece? Vamos aqui ao versículo 10 ao 13, olha. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor. Veja que o diabo, quando coloca uma bandeja para derrubar o crente, ele coloca uma coisa que se parece, mas não é. Parecia o jardim do Senhor. Parece que é tua, mas não é. Parece lindo, mas é uma aparência. Por trás daquilo ali há podridão, iniquidade, destruição. Então se aquete, espere que Deus vai te direcionar para algum lugar. Muito embora seja de pedregulho, seja um deserto, não importa. Se você está na direção de Deus, saiba, Deus é aquele que forma uma mesa num deserto. É isso mesmo. E o livro de Êxodo está cheio dessas mesas maravilhosas. Glória a Deus. Veja aqui então, queridos, o versículo 11. O versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Agora, Abraão foi para um lugar mais difícil com Deus. Ló foi para um lugar verde que parecia um paraíso, mas sem Deus. E você, o que prefere? O deserto com Deus? Ou um pouquinho de prazer na vida sem Deus? Então se sossegue. É tempo de você voltar desse Egito que você entrou. Volte a Canaã, volte a Betel, volte ao altar e você verá que ali está Deus te esperando para a renovação do pacto, do acordo, da aliança de fidelidade, e você verá muitas coisas acontecerem de Deus em sua vida e o milagre em cada detalhe. Pois bem, nós temos aqui agora a promessa, porque quando acontece a separação do ímpio e do justo, quando as trevas vão embora, quando o ímpio vai embora e o justo se vê livre, aí Deus observa, as trevas saíram dali. A luz agora tomou conta da totalidade daquele coração. Então, eu vou me manifestar. É assim que Deus faz. Quando a gente se despede daquilo que Deus fica triste. Quando a gente toma uma decisão de fé, aí sim, Deus começa a manifestar esporadicamente, crescentemente, coisas maravilhosas em nossas vidas. Por isso, nós temos aqui a promessa. Veja, nós vimos aqui a chegada, nós vimos a disputa, o acordo e agora a promessa. Aqui, então, queridos, após a saída de Ló,
Deus novamente promete fazer de Abrão uma nação numerosa, como os grãos de areia da terra, e promete dar-lhe a terra de Canaã. Veja aqui os versículos 14 ao 18, olha, a promessa de Deus a Abrão. É interessante que Deus aparece justamente quando Abrão sai, vai para o deserto, aonde só via areia. E olhando ele, quem sabe, com um sentimento de o que eu estou fazendo aqui, Deus? Ele só vê areia. E Deus justamente usa aquele ambiente para mostrar a ele a grandeza da promessa de Deus em sua vida. Olha o que diz. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele, depois que houve separação, treva para lá, luz para cá, ambição para lá, confiança e fé para cá. Aí Deus se manifestou. De onde você está? Olhe para o norte, Abrão, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pão da terra. Se for possível contar o pão da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorre essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado a Deus. Glória ao Senhor. Você viu a trajetória de um homem? Um homem de fé não é passivo de pecar. Um homem de fé, ele também pode errar, ele também pode fraquejar. Mas o que é diferente é que Deus não deixa prostrado aquele que tem negócio com o Senhor. Glória a Deus. E Abraão, voltando, portanto, a trilhar a terra da promessa, quem sabe olhando as dificuldades da região, Deus se manifesta e renova a promessa. E diz a Abraão, eu vou te tornar grande. Esta terra que tu vê de norte a sul, eu darei à tua posteridade. Veja que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela visa o preparo de uma família, o preparo de uma nação, o preparo de uma tribo, o preparo de um rei, o preparo de uma tribo específica para trazer o cumprimento da profecia de Gênesis 3:15. Deus trabalha passo a passo, noite e dia, para fazer cumprir a sua palavra e para fazer o cumprimento da maior realidade na vida de um cristão. A vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso vale a pena você continuar. Quero agradecer aqui por você compartilhar essa palavra, comentar, dar um joia e saber que Deus tem promessas para a sua vida. Na nossa próxima análise, estaremos focando no capítulo 14, a coragem de Abrão. Aqui nós vimos o recomeço de Abrão. Nós vimos aqui a chegada dele em Canaã, a disputa entre os pastores de ambos, Ló e Abrão, o acordo entre Abrão e Ló,
e depois de um acordo entre os dois que se separaram, a manifestação de Deus, fazendo promessa, relembrando promessa, onde? Em um lugar onde Abrão construiu um altar. Veja esse detalhe. Na vida dos homens de Deus sempre tiveram a presença do altar. E o altar significa lugar de concerto, de culto, de entrega, de adoração e de uma vida em comunhão com Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe. Até a próxima, querendo Deus.